Alô a todos compatriotas e concidadãos brasileiros, em especial os meus conterrâneos gaúchos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cledson Mendes Rodrigues da Cunha, eu sou advogado constitucionalista e sou pré-candidato a deputado federal aqui no Rio Grande do Sul pelo Progressistas. A questão do voto impresso é um dos temas mais sensíveis de nosso país e que coloca em jogo a própria credibilidade e a lisura do processo eleitoral. Durante as últimas 3 eleições, o voto impresso, tentou-se instituir o voto impresso, primeiro por mudança na lei eleitoral e ultimamente tentou-se por uma emenda constitucional. O voto impresso foi impedido de ser instituído no Brasil, seja por decisões do Supremo Tribunal Federal que declarou a sua inconstitucionalidade, e da última vez, o voto impresso, quando tentou-se a aprovação de uma emenda constitucional que instituísse o voto impresso, a Câmara dos Deputados rejeitou essa emenda constitucional. Portanto, nós temos o seguinte histórico. Em 2009, foi aprovada uma lei, a Lei 12.034 de 2009, que estabelecia essa lei de autoria do então deputado Jair Bolsonaro, que previa a implantação do voto impresso para as eleições de 2014. Essa lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na concessão de uma medida liminar e depois pela confirmação do seu mérito na ação direta de inconstitucionalidade 4543. Pois bem, não teve voto impresso em 2014 e aconteceu o que aconteceu naquele pleito que até hoje se tem dúvidas. Novamente, entrou-se com um novo projeto de lei, uma mini reforma eleitoral, que foi a Lei 13.035 de 2015, que estabelecia novamente a implantação do voto impresso. E essa lei houve uma outra ação direta de inconstitucionalidade, dessa vez a ação direta de inconstitucionalidade 5889, que em 6 de junho de 2018, na concessão de sua medida liminar, impediu-se o voto impresso para as eleições de 2018, ou seja, para as eleições gerais passadas. E em 2020, julgou-se o mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade e que ela foi confirmada e não teve de novo voto impresso para as eleições de 2020, cujo julgamento foi em 14 de setembro de 2020. Sempre a justificativa do Supremo Tribunal Federal foi que o voto impresso seria inconstitucional por violar o sigilo do voto. Essa sempre foi a pseudo-justificativa, sem nenhuma explicação plausível do ponto de vista prático, mas que em 3 julgamentos impediu-se para 3 eleições, 2014, 2018 e 2020, a implantação do voto impresso no Brasil por obra exclusiva do Supremo Tribunal Federal. E depois, em 2019, entrou-se com um projeto de emenda constitucional, a PEC 145 de 2019, que visava, não por lei, mas por emenda constitucional, a implantação do voto impresso. E dessa vez não precisou ser rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal. A própria Câmara dos Deputados, por não ter os votos suficientes, os 3/5 suficientes no primeiro turno, não foi aprovada essa PEC e, portanto,
não tivemos o voto impresso para essas eleições de 2022. Como vamos quebrar esse impasse, compatriotas? Se formos esperar pelo Congresso Nacional, numa próxima legislatura, por mais que possamos renovar o Congresso Nacional, e eu sou um dos pré-candidatos que tem essa bandeira, o voto impresso, nós não temos garantia que será aprovado no Congresso Nacional. E mesmo que o seja, com os atuais membros do Supremo Tribunal Federal, que não serão mudados tão facilmente na próxima legislatura, provavelmente, mesmo que seja aprovado o voto impresso por um outro projeto de emenda constitucional, o STF, melhor dizendo, os membros do STF, irão dizer que o voto impresso é inconstitucional. Diante disso, nós só temos uma saída, compatriotas, para superarmos esse impasse, para sairmos da grande insegurança social e política que vivemos atualmente, que é a desconfiança de voto em urna eletrônica, de um sistema de totalização unicamente eletrônico, confiado a 7 chaves, apenas ao presidente de plantão do TSE e meia dúzia de tecnocratas numa sala secreta e obscura. Nós só temos uma saída. Escutem, analisem. Essa é a proposta que é a minha bandeira como pré-candidato a deputado federal e que eu terei como futuro candidato a deputado federal. Será convocar-se um plebiscito para que o povo, e somente o povo, diante de que todo o poder emana do povo e diante que, pelo próprio artigo 14 da Constituição Federal, a democracia é feita pelo sufrágio universal e também mediante plebiscitos e referendos, cabe exclusivamente ao Congresso Nacional convocar plebiscitos. Essa é a saída que nós temos. Assim como na vida, na política, se pressupõe correr riscos. Corremos o risco num plebiscito de ser derrotado o voto impresso. Porém, é o único jeito que temos de instituir-se o voto impresso no Brasil é através de um plebiscito. O Congresso Nacional, corremos o risco de não ser aprovada uma nova emenda constitucional. O STF poderá declarar inconstitucional uma emenda constitucional ou um projeto de lei. Já um plebiscito, a situação é diferente. Somente o Congresso Nacional pode convocar plebiscitos. O Supremo não pode impedir que o Congresso Nacional convoque plebiscitos, porque é competência exclusiva do Congresso Nacional pelo artigo 49 da Constituição. Mas, num plebiscito que é feito, que é convocado por lei, simplesmente o Supremo Tribunal Federal não vai poder declarar inconstitucional o resultado de um plebiscito. Se a maioria do povo brasileiro decidir pelo voto impresso, disser sim ao voto impresso, aí o resultado desse plebiscito vincula o Congresso Nacional a criar, por um projeto de emenda constitucional, por um projeto de lei, instituir esse voto impresso, e o Supremo Tribunal Federal, mesmo com essa composição odiosa dos atuais membros, não poderá declarar o inconstitucional. Se vocês concordam com essa minha bandeira, que eu defendo como pré-candidato e defenderei como futuro candidato a deputado federal aqui no Rio Grande do Sul, e caso eu seja eleito pelo povo gaúcho, eu irei apresentar esse projeto de convocação de um plebiscito para a instituição do voto impresso, cuja decisão será do povo brasileiro.
compartilhem esse vídeo e me sigam em minhas redes sociais. Meu nome é Clédson Mendes Rodrigues da Cunha. Sigam meu canal no YouTube e todas as minhas redes sociais e já iremos criar a seguinte hashtag: plebiscito para o voto impresso. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo e compartilhem essa ideia.